O número de casos de dengue no Rio Grande do Sul em janeiro foi quase 10 vezes maior do que no mesmo mês do ano passado. E segundo a Secretaria Estadual da Saúde, mais de 90% dos municípios já apresentaram infestações do mosquito. E quem traz mais informações é Maurici Filho. Pois é, Zamanski, a situação é mesmo delicada. A atualização de hoje aponta que o número de casos para esse mês de janeiro é significativamente maior do que o mesmo período de anos anteriores. Nós conversamos com a Valesca Lagranha, que é bióloga e especialista em saúde do estado, e ela nos ajudou a entender a gravidade destes dados. Esse cenário ele é bem assustador. Nós, enquanto aqui Secretaria de Saúde, estamos bem preocupados com a situação do estado, né? E acho que a população também deve ter essa preocupação. E como tu mesmo disseste, comparado aos anos anteriores, o número de casos agora em janeiro, ele teve um aumento bem expressivo, né? Nós tivemos aí, os dados de hoje mostram que a gente está com um aumento de 960% em relação ao ano passado, desse mesmo período, né? Temos mais de 2.500 casos confirmados, enquanto no ano anterior era algo ali em torno de 200, né? Então, assim, é um aumento muito expressivo. Então, a população tem que estar atenta, tem que fazer a sua parte. A gente sempre observava, né, na dengue, um pico máximo acontecendo ali por março e abril. Sempre foi, todos os anos, né, toda a série histórica da dengue aqui no estado, o pico de casos, então, ele era em março e abril. E esse ano a gente está vendo, então, uma antecipação. E o que nos preocupa é se ainda haverá uma elevação ainda maior em março e em abril. Ao falar sobre o que poderia estar causando esse avanço incomum da dengue no Rio Grande do Sul, Valesca Lagranha ressaltou a influência das últimas alterações climáticas na reprodução do mosquito transmissor. Desde a metade do ano passado, o Rio Grande do Sul vem sendo acometido por chuvas acima da média, ciclones extratropicais, né? O Brasil está sob a influência do fenômeno El Niño, que então faz essa elevação da temperatura. A gente tem tido ondas de calor, que é o ambiente favorável para o desenvolvimento do mosquito, né? O mosquito ele precisa de água e calor, né? E quando ele tem esse calor, né, e esse ambiente favorável, o ciclo reprodutivo dele ele é um pouco mais rápido. A especialista do Centro Estadual de Serviço em Saúde explicou detalhadamente como ocorre o processo de reprodução do mosquito e reforçou as principais medidas de prevenção. A fêmea, né, do mosquito pica uma pessoa, se essa pessoa estiver infectada, esse mosquito, então, vai ficar infectado, ingere o sangue da pessoa com esse vírus, e ele vai depositar os seus ovos no ambiente, lá no vasinho de planta, na caixa d'água, na calha, na tampinha lá da garrafa PET, aonde ele encontrar um ambiente com água, que pode ser pouca, pode ser gotas de água, ele vai depositar os seus ovos nessa superfície, e né, se ela tiver água, então ele vai se desenvolver, vai passar por estágio de larva, em torno aí de 1 semana, 10 dias, ele vai virar um mosquito, que vai infectar, então, novas pessoas. Então, a principal medida é interromper esse ciclo. Como que a gente interrompe esse ciclo? A gente pode interromper de duas formas, ou do mosquito adulto, né, da mosquita adulta, borrifando inseticidas no ambiente, daí vai matar esse mosquito que está lá voando, ou interromper na forma larval dele, que é eliminando essa água parada e fazendo a limpeza desses recipientes onde tem água parada, né? Então, a gente sempre comenta que só usar inseticidas, solicitar para o município ou para o estado que faça a borrifação de inseticidas na rua, só isso não resolve. É uma medida que ajuda e muito, mas ela isolada ela não resolve, porque essas medidas de borrifar os inseticidas elas vão matar apenas o mosquito que está voando, não vai eliminar aquela larva que está lá na água, que daqui a alguns dias vai virar mosquito adulto novamente. E quando se fala em epidemia, uma das questões mais importantes é, logicamente, a vacina. E por que o Rio Grande do Sul ainda não tem vacina contra a dengue? A Valesca explicou. Então, a gente não tem dúvida de que vacinas salvam vidas, né? Quando a gente tiver essa vacina já bem para toda a população, certamente vai ajudar, né, no combate à dengue e evitar os casos graves de dengue. Mas a gente, no primeiro momento, aqui no Rio Grande do Sul, não temos perspectivas de tê-la, né? O Ministério da Saúde elencou municípios prioritários, já que a fabricante, o laboratório fabricante da vacina, não tem capacidade de produção para todo o país, né? O Brasil, esse ano, terá em torno de 6,5 milhões de doses, o que vai dar para vacinar aí algo em torno também de 3,5 milhões de pessoas, né? Já que a vacina são 2 doses, com intervalo de 3 meses.
Então, 3 milhões, né, de pessoas vacinadas ainda é muito pouco. O Ministério criou, então, critérios para grupos prioritários, que inicialmente vão ser crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Depois, o segundo critério utilizado foi municípios acima de 100 mil habitantes, que tivessem muitos casos de dengue e com a circulação do sorotipo 2. Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem 19 municípios, né, com acima de 100 mil habitantes, e considerando o número de casos desses municípios acima de 100 mil habitantes com os outros municípios brasileiros acima de 100 mil habitantes, nossa situação ela é ruim, né, ela é crítica, nós temos muito caso, mas existem municípios com muito mais casos do que os nossos aqui do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul não entrou nesse primeiro momento. A empresa, agora o laboratório, fez um comunicado na segunda-feira de que vai priorizar a vacinação para o Ministério da Saúde, a produção de vacina para eles, então não terá mais contratos diretamente com estados, né? A rede privada também eles vão garantir a segunda dose, mas eles vão agora priorizar a capacidade de produção para o Ministério. Vale lembrar que a vacina não está disponível na rede pública, mas para quem quiser e tiver condições de comprar, o imunizante pode ser encontrado em laboratórios e farmácias da rede privada. Voltamos contigo aí, Antônio Zamanski.